Oi, né? oi! Aleluia! Que Seja alegria muito estar aqui com bem-vinda, esse meu casal querido. abençoado, com esse casal alegre. Que bênção, a alegria, a honra é nossa. É um prazer tê-la conosco aqui. E a gente tem acompanhado já o seu trabalho, um trabalho muito lindo, muito abençoado. Eu já lhe conheço há algum tempo, né? Há mais de um ano. E eu Glória a conheci o seu Deus. trabalho pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Depois que eu fui conhecê-la pelo Instagram, mas conheci primeiro pelo YouTube, porque eu estou sempre pesquisando nessa área de casamento e família. E, por Jesuicidência, eu costumo dizer assim, né? Cheguei ao seu canal e conheci, venho acompanhando o seu trabalho, né? Um trabalho lindo, maravilhoso, Glória a falando sobre Deus. sexualidade para os casais, abençoando com certeza muitos casais cristãos. E eu queria começar então, minha irmã Ariane, que você falasse como foi que você começou a conhecer, né? Se interessar por esse assunto e conhecer esse assunto, estudar esse assunto. Como foi que isso aconteceu? Como foi esse processo na sua vida? Bom, primeiro eu quero agradecer, parabenizar o trabalho de vocês, porque eu também andei olhando, dei uma olhada no Instagram de vocês, achei fantástico. Opa, Que casal alegre, que obrigado. casal simpático. Nós estamos precisando de pessoas amorosas, porque Jesus é amor, né? E Ele espera de nós que a gente Amém. pratique essa obra de amor aqui na Terra, sem julgamentos, mas acolhendo mesmo a família, o casal, e vocês fazem isso, parabéns, viu? Obrigada Amém, pelo obrigado. convite. Obrigada pela Nós é que oportunidade de estar aqui com agradecemos. vocês. Espero poder acrescentar aí. A minha história com a sexualidade começa quando eu era muito novinha, através de um abuso sexual. Não sou vítima da minha história, sou curada em Cristo Jesus, né? Mas Aleluia. eu comecei a estudar a sexualidade casada, sem pecado, sem mácula, mas porque eu vivi uma crise no meu casamento muito ruim. Né? Eu odiava sexo, achava que sexo era errado, era pecado, que eu não podia ter prazer. E ao mesmo tempo eu sofria de disfunções sexuais. Então eu fui numa ginecologista que não sabia me passar orientação naquela época, um pouco mais de 10 anos, né? Fui em outro médico que também era gineco. Então eu fiquei perdida porque eu fui em 3 profissionais e nenhum tinha solução para o meu problema sexual. Então eu fiquei muito frustrada. E aí eu comecei a procurar livros para ler sobre sexo. Então estudei durante algum tempo escondido da igreja. Não porque havia pecado, mas é porque eu tinha vergonha de que a igreja soubesse que eu estava estudando sobre aparelho reprodutor masculino, orgasmo, né? E, enfim, então, há um pouco mais de 10 anos, eu comecei a me especializar em sexualidade. Inicialmente era para salvar meu casamento. Mas aí a coisa progrediu, né? Aquela frase, né? Um ministério, uma ferida fechada, um ministério aberto. É bem isso mesmo. Então, o Senhor me chamou, o Senhor foi me curando, me libertando e me convidando para levar essa atmosfera de cura e de evolução para outras famílias, para outros casamentos. E é isso. Então, eu sou sexóloga clínica, trabalho com essa área há alguns anos e tenho muito que aprender, muito que melhorar, mas eu acho que eu vou poder acrescentar alguma coisa na vida de quem já está aqui com a gente, de quem vai chegar. Com certeza. Com certeza, com certeza. E é interessante porque, assim, geralmente aquela área que foi nossa maior necessidade acaba se tornando nosso ministério, né? Verdade. Acaba se tornando nosso ministério. Quando a gente permite a cura, né? Quando a gente se abre, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, e eu vivo muito isso daqui, dentro do âmbito clínico, né? Quando eu recebo um paciente que ele está aberto mesmo a mudar comportamento, pensamento, flui, é lindo, é lindo. Então, assim, às vezes vem uma pessoa, outra que até vem por insistência do cônjuge, mas a pessoa não está 100% comprometida. E eu cheguei num ponto da minha vida anos atrás que eu tinha tanto pavor de sexo que eu orava para o meu marido ejacular. Eu clamava a Deus para o sexo acabar. E aí um dia o Espírito Santo me incomodou, né? E é como se ele falasse comigo assim: você tem tanto prazer, né, de estar com as suas discípulas, que eu congregava numa igreja em células, então eu liderava uma geração de mulheres, a minha geração crescia. E ele falava: você tem tanto prazer em carregar o carro cheio, em fazer isso, por que você não tem prazer no sexo? E eu lembro de ser confrontada, né? E a gente tem 2 opções quando é confrontado. A gente tem a opção de falar: tá, peraí, o que eu faço para melhorar? Me ajuda, eu me rendo, me ajuda aqui. E algumas pessoas ficam rebeldes. Tipo assim, como assim? O que tem a ver sexo com igreja? Com Deus, né? Poxa, é na vulnerabilidade, é na humildade, é na entrega que a gente cresce. Sempre. Sempre, né? Verdade. Verdade. E é interessante porque sua história,
de certa forma, parece um pouco com a da minha esposa. Minha esposa, ela sofreu na sua adolescência, infância e adolescência também, abuso sexual, e isso no nosso início de casamento travou muito, né? Ela tinha muita dificuldade na área sexual também no início do nosso casamento. Nós já temos 23 anos de casados. Uau, 23. Tá vendo? Nós nos casamos. Com certeza que eu também vou aprender aqui nessa live hoje, gente. Opa, nós 23 anos de casada, eu vou aprender muito aqui hoje. 23 anos de casados. Nós nos casamos muito jovens, aos 18 anos, né? E, a princípio, nós tivemos dificuldades. Uma das dificuldades foi exatamente nessa área da sexualidade, né? Porque minha esposa tinha dificuldades e eu não compreendia, até porque eu não sabia da história dela. Eu só vim saber da história dela uns, talvez, 7, 8 anos depois, quando a gente fez um reencontro com Deus. E aí, ali naquele reencontro, ela foi curada, e aí que ela me contou da sua história, eu fui compreender. E aí, compreendendo a história dela, foi mais fácil, né? Porque eu pude ter paciência, né? E aí a gente foi crescendo junto. Graças a Deus, hoje nosso casamento e a nossa sexualidade foi sarada, mas ela também passou por esse processo de cura. Então, há uma similaridade com a sua história também. Glória a Deus, glória a Deus. Ariane, que bênção estar aqui com você, amada. Estamos crendo que essa noite vai ser um divisor de águas para a vida de muitos casais aqui presentes, né? Um tempo de cura, de restauração na vida sexual. E você tem sido instrumento de Deus, né? Poderoso, usado nas mãos do Senhor para a cura dos casais, né? Nós temos visto isso no seu Instagram. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer, eu acredito que ela tem uma ligação com a primeira, né? Com a sua história, com a minha história de vida. Assim, tem alguns casais, né, que têm extrema dificuldade para o sexo, um bloqueio muito grande. Não tem nenhum desejo pelo sexo. Seria isso um problema patológico? Um problema normal? Como você vê isso enquanto profissional na área? Minha irmã, a gente tem que investigar. A pessoa que não tem vontade de fazer sexo, que não tem desejo de ir pro sexo, se é um adulto, é casado, a gente tem que investigar o porquê. Poderia ter associações patológicas. Por exemplo, um paciente que tem diabetes, ele provavelmente pode sofrer uma baixa de libido. A gente vai ter formas de ativar essa libido, né? Mas pode acontecer. Sim. Uma mulher ou um homem que teve câncer, então passou por químio, por rádio, vai ter uma queda de libido, vai prejudicar qualidade de ereção, talvez. Em algumas situações a mulher resseca, não lubrifica, a vagina fica fininha. Então, assim, a gente tem que avaliar. Pode ter associações patológicas, mas, ó, sabe o que é legal a gente entender? Por isso a importância de quem está aqui compartilhar essa live. Porque eu também vou ensinar algumas coisas que eu acho que são relevantes para qualquer pessoa praticar aqui, aí, né? Que pode ser praticado. A gente tem que trabalhar, no mínimo, a saúde de 3 pilares para a gente ter libido, vontade de ir pro sexo, para ter uma vida sexual saudável, com orgasmo, com ereção ok, né? A gente tem que ter essa saúde básica, que é o quê? A memória afetiva sexual produtiva, ativa e saudável. Então, peraí, o que eu penso sobre sexo? Eu penso que sexo é gostoso, é delicioso, dá prazer? Ou eu penso que sexo é pecado, é nojento, é errado? Ou eu penso em sexo e associo a pornografia? Ou eu penso em sexo e associo a 3 pessoas na cama, a swing, a bagunça, a orgia? Peraí. Então tem que ter isso aqui saudável, bem estruturado e bem organizado. E ativo. Eu tenho que falar sexo e imaginar uma cena que me dá excitação, eu e meu marido, ponto final. Eu tenho que falar sexo e imaginar, ai, que delícia, eu quero, hoje eu quero. Porque se eu penso em sexo e falar, coisa chata, sou obrigada, então a gente precisa tratar esse ambiente emocional. A segunda coisa é a saúde física, né? Dificilmente uma pessoa acima do peso, sedentária ou abaixo do peso demais, desnutrida, que o intestino não funciona, que não dorme bem, vai ter uma vida sexual saudável. Porque sexo tem a ver com saúde como um todo. Então tem que fazer 2 todo dia, tem que o intestino funcionar, porque o intestino é o segundo cérebro, tem que beber muita água, fazer muito xixi, atividade física, dormir bem, o mínimo. Então, a saúde física. Tem que ter energia, né? Energia, isso, meu irmão. Energia. Energia. E aí, vem a terceira questão, que é a saúde genital. Se o homem tem um pênis que está com circulação ruim, varicoceles, se ele tem uma doença de Peyronie, o pênis fica rígido, mas fica muito torto, aquilo dói, incomoda, ou não consegue penetrar a esposa direito. O homem tem uma disfunção, tem a ereção, mas não mantém. O homem tem a ereção, mas ejacula muito rápido, não consegue controlar a ejaculação.
pode ter uma disfunção sexual que está ligada ao funcionamento genital. E a mulher do mesmo jeito. É difícil uma mulher ter libido se ela é ressecada, ela não lubrifica, a pepeca às vezes está frouxa, solta pum, ou está muito apertada porque tem uma atrofia, então a penetração dói, arde, queima. Então, assim, libido, vontade, tem a ver com, basicamente, com a saúde aqui, saúde física e saúde genital. Assim, as informações básicas já com a receitinha aí, cuidado, né? É um conjunto de coisas, né? Um conjuntinho básico, né? Que a gente pode cuidar. Só com as informações que a gente está entregando aqui, a pessoa já pensa e fala, poxa, vou procurar ajuda para melhorar aqui, melhorar lá embaixo, melhorar o corpo, e a gente começa a caminhar por um caminho de saúde sexual. Verdade. Interessante, Ariane, que a Bíblia também fala sobre preliminares, né? Sobre carícias. Por exemplo, há um texto em Gênesis que diz que Isaac estava acariciando a sua esposa, né? Quando a gente vai ler o livro de Cantares, a gente vai ver que Salomão fala muito sobre isso, né? Sobre as preliminares, sobre as carícias. Na sua visão também, do ponto de vista da ciência, né? Qual a importância das carícias, das preliminares para uma boa relação sexual? Então, várias pesquisas comprovam que funciona mais ou menos assim. Não é regra, porque para corpo humano não tem regra, mas é mais ou menos assim. O homem, ele precisa de uma média de 3 minutos de estímulo no máximo para ele ter uma ereção. Do mais bobo estímulo, como ver uma calcinha secando no arame, ao estímulo da mulher passar a mão no pênis dele. Simples assim, sem muito esforço. Então, pouca coisa, aquele negocinho fica... Tenho ereção. A mulher, então, o homem, uma média de 3 minutos de estímulo. Agora, a mulher precisa de uma média de 11 minutos de estímulo. 11 minutos de beija aqui, fala ali, pega ali, estimula ali. Para quê? Para nesse período, o canal vaginal dar uma leve alongada, né? Para o pênis não bater no fundo, não doer. As glândulas de Bartolini, glândulas de Skinner, glândulas paruretrais lubrificar aquele canal. E ela dá uma leve dilatada para ser penetrada. Então, ela precisa desse processo. Se a gente for para uma questão ainda mais fisiológica, o homem precisa de uma média de 50 ml de sangue circulando no pênis para ter uma ereção. A mulher precisa de uma média de 500 ml de sangue circulando na região íntima para ter um orgasmo. Então, de 50 para 500, o que demora mais a encher de sangue? Né? É a mulher. Mas, diferente do homem, o homem ejacula e normalmente perde a ereção. A mulher, para perder 500 ml de sangue, leva um processo. Por isso, a mulher tem vários orgasmos numa relação. Então, Ariane, o que são preliminares? Gente, é simples. Preliminar, sem muita invenção, sem mácula, sem pecado, sem sujeira. Preliminar são beijos, toques e palavras. Beijo na boca, de língua, beijo nos seios, como diz na Bíblia, beijo no pescoço, beijo onde o casal quiser beijar e sentir paz. Depois a gente fala mais dessa história, né? A segunda coisa é os toques. O abraço, o pegar na mão. Gente, isso aqui, se o homem pegar na mão da mulher e fizer um carinho, tem mulher que fica excitada. Então, pegar na nuca, pegar ali, fazer um cafuné no cabelo, toques. Toques que a gente na correria vai deixando de lado, né? Toca só o celular. Bendito o celular. Palavras também, né? Isso mesmo. E as palavras, né? Ariane, que palavras que eu posso falar na minha intimidade, na minha preliminar? Tudo aquilo que você quer que a sua esposa ou que o seu marido seja. Porque como as palavras funcionam no mundo espiritual? As palavras, elas são sementes. Então, por exemplo, se eu pego uma semente do pé de manga e eu planto, vai nascer só uma manga? Não. Não nasce de uma semente um fruto. Nasce de uma semente vários frutos. Então, se eu posso chamar minha esposa de puta, de safada? Não. Porque você não quer que ela seja isso. E a sua palavra tem poder. Ela chama a existência aquilo que não existia. Ariane, mas eu posso chamar a minha mulher de gostosa? Pode, ela é sua, não vejo ninguém maldade, né? Gostosa mesmo, é sua, meu filho. Chama, você pode. Eu até brinco com as mulheres. Eu falo que nas preliminares ali, a mulher pode ativar a masculinidade do homem e deixar o homem assim bom no negócio. E uma das ferramentas é a palavra. Se a mulher vira pro marido e fala que lindinho, bigulinho, lindo, fofinho, acabou. Não tem ereção que suporte. Né? Então, palavra motiva. Então, fala, nó, esse negócio aí é ô Goiás, trem bom. Usa o aumentativo. Tamanho não é documento, a gente já sabe disso, eu vi falando disso. Mas o homem gosta de se achar. Então, fala, nossa, esse negócio aí, né? Será que esse negócio aí cabe? Eu tô achando que não.
Só acontece, o marido já fica, o marido fica numa felicidade, fica animado. parece que viu, né? Então, assim, ativa esse homem, a gente tem que ativar essa masculinidade dele. Então, as palavras também são importantes. Não é só a mulher que precisa, né, de carinho, das preliminares, mas o homem também ele tem essa necessidade, né, Ariane? Isso, pastora. De sentir-se amado, valorizado, desejado. Muito. Nossa, isso é tão importante. Eu vou até compartilhar algo com a sua fala tão sábia. Eu tenho recebido muitos homens com baixa de libido. E grande parte desses homens estão com baixa de libido, a mulher está procurando mais que o marido, e um dos fatores, são vários, tá? Mas um dos que eu vejo muito, homem com baixa autoestima. Então, assim, a mulher que cobra muito, a sociedade já cobra muito, o homem tem que ser o cara que tem um pênis grande, duro, grosso, não pode errar, não pode falhar. Então, o homem está sob pressão, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser perfeito, ele não pode ver pornografia, graças a Deus. Ele sabe, mas é muita pressão. Então, assim, o homem, ele pode ter uma vida sexual limpa, livre de pecado, de sujeira, mas ele precisa também se sentir elogiado, se sentir valorizado, sentir que a mulher deseja o sexo com ele, sabe? A gente pode ativar nesse homem para que ele saia de casa falando, eu sou o cara, eu sou o sacerdote desse lar aqui, eu sou, sabe? A gente pode. E quando a mulher entende isso, a vida sexual vai para um outro nível. É incrível, é incrível. A gente pega eu acredito que eu ouvi você falando em uma dessas lives da importância do sexo para o homem em relação à questão empresarial, os negócios, empreendimento. Não foi isso? Muito, muito. Sabe o que acontece, pastor? Muitas vezes... deixa eu só arrumar aqui. Muitas vezes... o homem, ele se sente tão pressionado a ter, né, a produzir, a conseguir, a suprir, a funcionar, a tanta coisa, que aí o homem, ele começa a ter a área mais sensível, mais frágil, tocada, que é a sexual, na maioria das vezes. E aí esse homem, quando acontece isso, dizem pesquisas científicas, por sinal, e são vários, não é uma pesquisa, já li vários artigos científicos, que o homem começa a ter dificuldade de produzir, ter dificuldade de lidar com o dinheiro. Alguns vão para onde? Para pornografia ou para o prostíbulo, para amante. Porque a amante disse que ele estava lindo com aquela camisa. A amante disse que a barba dele estava ótima. A amante disse que o cheiro dele é bom. Isso é o demônio mesmo. Mas é também o comportamento, o ambiente conjugal. Os elogios ficaram escassos, e aí quando recebe um elogio lá fora, às vezes é o suficiente para um homem que já está fragilizado cair. Então a gente tem que realmente, e isso atrapalha produção financeira, produção de trabalho, assim, atrapalha muito. Então não é só a mulher que precisa, né, ser elogiada, o homem também. O homem também. Ok. Ariane, muitas mulheres reclamam que nunca atingiram o orgasmo. E muitas não sabem nem o que é o orgasmo. Mulheres que chegam aos 50 anos sem ter essa experiência, né, esse prazer, sem ter, né, esse privilégio. O que você diz sobre isso? Então, orgasmo é um estímulo físico que manda uma mensagem para o sistema neural. Segundo a ciência, o orgasmo ele é um fenômeno. E esse fenômeno ele leva uma súbita de dopamina tão grande que a pessoa tem a sensação de maior êxtase que ela poderia ter no sistema do corpo humano, né? A maior sensação de prazer. Então, se a mulher tem dúvida, será que já tive um orgasmo? Ela nunca teve. Ela teve sensações de prazer, orgasmo não. Porque normalmente, quando uma mulher tem um orgasmo, ela sabe que aquilo não é normal. Que aquilo é tão diferente, que a sensação é tão incrível que não tem como confundir com a sensação gostosa de prazer. Prazer é bom, é gostoso, faz parte, é o caminho, né? Mas o orgasmo é uma sensação muito intensa e muito diferente. Como ter certeza se já chegou? Não é usar essa regrinha. Será que eu já tive? Se eu tenho dúvida, normalmente não chegou. Agora, como atingir o orgasmo?
Existe um passo a passo, né? Que com esses anos de estudo, atendendo pessoas, estudando, eu acabei desenvolvendo e descobrindo um método muito assertivo para o orgasmo. Não dá para explicar aqui, porque é um método. E eu vou ter uma próxima turma do evento 100% online, abrindo a caixa preta da sexualidade em janeiro, 19 e 20. Aproveita, Ariane, fala para nós, fala para a gente sobre o seu curso. Então, é um evento 100% online, não fica gravado, é uma aula, é transformador. Então, a pessoa pode assistir na casa dela com fone de ouvido, com o celular. Eu ensino detalhes importantíssimos, coisas aqui que eu não posso ensinar no altar da igreja, e não tem vulgaridade, mas eu não ensino por temor mesmo, para não escandalizar. Então, é muita técnica de âmbito clínico. No primeiro dia é só para as mulheres. Então, as mulheres vão aprender os segredos sexuais da mente masculina, como manipular o pênis, como massagear, onde pode tocar, onde não. Elas vão descobrir toda a estrutura e como deixar o marido ainda mais feliz. As mulheres também aprendem, para quem pratica delícias orais, as técnicas de delícias orais. Aprende um monte de coisinhas, segredos, para ser mais feliz na intimidade sobre o orgasmo. Já para os homens, que é no dia 20, só homens, o homem vai aprender manobra peniana para melhorar a qualidade de ereção, manipulação de pênis para controle ejaculatório, segredos do orgasmo feminino, manipulação clitoriana, então os homens vão aprender de fato como manipular e tudo, delícias orais e outras coisas legais. E no último dia, os casais. É lindo, é muito choro, muita cura, porque no último dia é as 5 linguagens do amor, momento de desconstrução e construção de ambiente sexual. A gente trabalha uma espécie de alinhamento, então a gente consegue ajudar o casal a construir um novo ambiente sexual. É lindo, é lindo. A próxima turma é 19, 20 e 21. Lá eu compartilho as técnicas. De janeiro. Janeiro. É ano que vem. Ano que vem parece que tá tão longe, né, gente? É verdade, mas está bem próximo. Meu Deus. Bem próximo. Mas é isso. É bem legal, super acrescenta, é bem importante. Uau, show de bola. E como é que faz para a gente ter acesso? Tem um link? Como é que faz? O link está na bio do meu Instagram, mas todo dia o pessoal da minha equipe também coloca um arrasta para cima nos stories. Então pode ir ou nos stories ou na bio. Eu vou pedir também para alguém colocar o contato aqui embaixo depois. Se alguém da minha equipe tiver aí, eles costumam colocar o WhatsApp para as pessoas tirarem dúvidas sobre o evento, ou agendar atendimento online ou algo assim. Mas é bem legal. Joia, bênção demais. E os casais precisam fazer um investimento nessa área, que é uma área muito importante do casamento, né? Que é a área da sexualidade. Você poderia enumerar alguns dos benefícios da questão sexual, da relação sexual para o casamento? Alguns benefícios de forma prática? Com certeza. Oh, Jesus bom! Então, existem vários benefícios, né? O sexo, ele fortalece a musculatura do assoalho pélvico, aumenta a qualidade do sono em até 23%, aumenta o raciocínio em até 18%. A pessoa que tem uma média de um orgasmo por semana, ela pode ter até 76% menos chance de desenvolver um câncer por conta da renovação celular que o orgasmo causa no organismo. E se tiver uns 2, ou 3, ou 4? Melhor ainda! Melhor ainda, porque gera conexão, aumenta o respeito, né? O sexo, ele estreita laços. Então é fantástico, fantástico. Também é importante o sexo para funcionamento físico no geral, porque ele vai ativar neurotransmissores, então circulação sanguínea, acaba sendo um tipo de exercício físico. Então tem inúmeros benefícios, né? Agora é importante entender que o sexo também troca pedaços. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não se esquecer que sexo une corpo, alma e espírito. Então, ele troca pedaços. A gente tem que entender por que eu falo tanto de sexualidade à luz da Bíblia. Não é por religiosidade, mas é porque, segundo a Bíblia, 2 se tornam uma só carne. Então, existem pessoas por aí que se relacionam sexualmente com várias pessoas, e aí ela vai ficando cheia de pedaços de outras pessoas. E ela nunca tá feliz. E ela nunca se realiza. E ela nunca se sente completa. Então tem que ter muito cuidado com isso. Por isso a importância do sexo ser no casamento. Né? Isso Alguém colocou aí, quando o sexo é de 15 em 15 dias. Tem que avaliar. Eu atendo casais, recente mesmo eu peguei uma situação, que o marido viaja a trabalho. Então ele ficava 30 dias sem em casa. Ele em casa uma vez por mês.
Então, nesse caso, a gente costuma avaliar. Por que está de 15 em 15 dias? Por quê? Né? É baixa de libido, vocês dormem juntos todos os dias, só faz sexo de 15 em 15? A gente tem que avaliar, porque certo não tá. Existem casais que fazem sexo virtual. Esse casal mesmo é um casal cristão, homem e mulher de Deus, e ele tem ereção todo dia, e por ele fazia sexo todo dia, ele é saudável, ele é cheio de hormônios, e ele não quer atrair a esposa. E antes da conversão dele, ele tinha o hábito de trair. Então, quando a mulher se converteu, pouco tempo depois ele se converteu, ele falou, não quero isso mais. Então, eles desenvolveram o hábito de se encontrar virtualmente. Então, eles agendam o horário e se encontram. E aí, sim, ele se toca lá onde ele está, ela onde ele está, de vídeo, eles se falam, e ali eles se satisfazem. Eu não posso julgar isso. Eu prefiro que esse homem se masturbe olhando para a mulher dele, olhando e falando com ela e excitando ela, do que ele cair em tentação. Eu não tenho como acusar esse homem disso. Você já pensou, se esse homem fica aí 5 dias sem sexo, louco, perde a cabeça e tem relação com uma mulher, e pega uma doença, ou engravida essa mulher, fora o peso espiritual para esse matrimônio. Então, assim, Verdade. tem que avaliar. Tem que avaliar antes de julgar, a gente tem que ter, no mínimo, o temor e o carinho de entender qual a dor do casal, né? Uhum. Verdade. Cada caso é um caso, né, Ari? Cada caso é um caso. E a gente tem que respeitar, né? Deixa eu só mandar um abraço. Fique à vontade. Gente, vocês têm que fazer uma live com esse homem depois. Pensa no homem de Deus. Ele é especialista em casais, é um médico que eu amo, que eu admiro. Ele é a mulher dele. Nossa, a mulher dele é maravilhosa. Pensa, é um casal que eu amo. A gente vai fazer um livro. Ano que vem, em nome de Jesus, vai sair um livro aí. Bem legal. Ô, glória. Depois mande contato dele pra gente. Manda sim. Pra gente ver a possibilidade de fazer uma live com ele. Incrível, muito sábio. Os dois, marido e mulher, muito sábio. Será uma honra pra gente, será uma honra. Ari, o que você diz, né, sobre os homens, né, que sofrem de disfunção erétil? O que as mulheres elas podem fazer, né, para dar suporte a esse marido? O que as mulheres podem? Que pergunta ótima. Nossa, vocês estão com as perguntas maravilhosas. Então, o que a mulher pode fazer quando ela tem um marido com um problema, com uma disfunção sexual? A primeira coisa a gente já falou aqui, ativa a autoestima desse homem, né? Fala pra ele, amor, sexo não é só pênis não, vem cá, me beija, me abraça, se conecta, tira o sexo do genital, né? Tira dele a pressão de ter que funcionar para te agradar. Ah, não, você me agrada quando você me beija na boca, quando você me estimula com a mão, quando você faz um oral. Faz ele entender que você não depende do pênis dele para ter prazer, você depende do corpo dele. Porque o sexo na pornografia é pênis-vagina. É esfregar e bater. Agora, o sexo na Bíblia é corpo, homem e espírito. Gênesis vai falar que ele se saciava nos seios dela. Se saciar é ejacular mesmo. Ele ia lá e ele tinha prazer nos seios. Né? A gente imagina 1 milhão de coisas. Mas ele se saciava, para ele aquilo dava prazer. Então, a gente tem que tirar o sexo do que a pornografia inseriu em nós. Que é um pênis ereto, uma vagina. Não é assim. Vai chegar um tempo que sexo no casamento, para alguns casais, vai ser deitar um do lado do outro e ficar sentindo cheirinho. E é sexo. É sexualidade, né? Então, é importante ativar a masculinidade desse homem, fazer ele se sentir seguro, tirar o sexo do genital e também encorajar ele a procurar um médico, tá? Tem que avaliar hormônios, tem que avaliar a saúde física no geral, suplementação. Hoje em dia, o que a gente se alimenta não é suficiente para suplementar o nosso organismo. Então, assim, tem que ir no médico para ver vitamina D, vitamina B12, ômega 3, vitamina C e assim por diante. Então, é importante, muito importante cuidar da saúde. Injeta nele coragem para cuidar da saúde. Isso mesmo. Uau! Agora, existem muitos detonadores, né, do sexo no casamento. Você poderia falar de alguns deles que pode detonar, né, o prazer sexual no casamento? Eu acho que, em primeiro lugar, não falar de sexo. Porque se eu não falo de sexo, se eu não penso em sexo, no mínimo, quando eu for fazer, vai ser estranho. O meu sistema neural não vai entender. É mais ou menos assim, ó, vamos fazer um teste aqui, a gente. Eu vou convidar vocês, pastores, vamos fazer um bolo de cenoura. O seu cérebro vai imediatamente procurar se um dia você fez, aonde você estava, se usou forma redonda ou quadrada, se bateu o ovo primeiro. Porque o nosso cérebro, ele sempre vai buscar um ambiente, uma lembrança, uma situação similar àquela que você está. Então, por isso que a gente faz muitas associações, é o nosso sistema neural. Quando o assunto sexo não existe entre o casal, às vezes fica um ambiente estranho.
sexualmente, ai meu Deus, eu posso gemer? Posso gritar? Posso fazer essa posição? Viro pra cá ou fico aqui? Não sabe. Então não existe conexão. Né? O medo de o outro ver que você tem prazer, e aí vai adoecendo. O que a gente indica? Acho que esse é um dos maiores detonadores. Cria um meio de conversar sobre sexo. Ou cria um grupo no WhatsApp para falar de amor e sexo. Ou aproveita a cena de um filme onde tem um casal se beijando e fala de sexo. Então, cria uma maneira de falar de sexo. Tem que falar. O outro tem que saber, de fato, o que gosta e o que não. Porque tem homem que faz uma coisa que a mulher odeia, ele acha que tá arrasando. E aí ele continua fazendo aquilo 10, 15, 20 anos. E ele continua repetindo. E a mulher não diz, não comunica para ele. Não há comunicação entre os dois. Exato. E aí tem que fazer esse alinhamento. Eu faço muito isso no Caixa Preta, que é o alinhamento para um entender o outro e para ter um acordo. Porque para andar dois juntos, tem que estar de comum acordo. Então a gente trabalha muito isso. É fantástico, é super legal. Ok. Vamos de perguntinhas, né? O nosso tempo é corrido, porque sabemos que daqui a pouco você tem uma outra live, né? Não, e eu vou calando aqui, porque se vocês me deixarem falar, eu converso mais com o homem da cobra. Eu vou só emendando. Então eu vou calar para vocês perguntarem. Ótimo. Ari, como vencer a ejaculação precoce, né? Esse é um problema de muitos casamentos, né? Que traz muito desconforto para o casal, frustração, dor, vergonha para o esposo. Então, como vencer esse problema? Normalmente, a ejaculação precoce está associada a dois tipos de situações, tá? Ou a sensibilidade extrema no pênis, então é um homem que até para lavar o pênis é sensível, então ele ejacula muito rápido, aí tem que trabalhar a dessensibilização, isso é um tipo de processo. Ou o homem tem ansiedade, ele é ansioso, ele não consegue segurar, o prazer vem, a vontade vem e ele ejacula. A gente tem que avaliar no âmbito clínico, com a anamnese, entender como o homem se sente sexualmente, se há um trauma, se há um choque, se há um registro de comportamento, se há uma prática de masturbação e assim por diante. Agora eu posso afirmar, tem cura para ejaculação precoce, existe cura. E é fantástico, o homem, quando ele se envolve o controle ejaculatório, ele se torna outro homem. Mais uma vez, né, no Abrindo a Caixa Preta, eu ensino técnicas que eu ensino aqui no âmbito clínico de uma forma geral. E a gente recebe muito feedback feedbacks, né, de homens que conseguiram desenvolver um controle ejaculatório a partir do Abrindo a Caixa Preta. Eu não estou prometendo, não é regra, mas normalmente acontece. A gente recebe muitos feedbacks, né? Agora, é importante entender o ambiente sexual desse homem, porque a ejaculação precoce normalmente tem uma raiz ou dessa sensibilidade, ou da questão emocional, ou os dois. E a gente tem que trabalhar isso. Forte. Ok. Muitos casais cristãos, eles têm dúvida. Há pouco mesmo eu vi uma pergunta aí, né? Sobre sexo oral, se era pecado, se não é. E muitos casais têm dúvida sobre o que pode, o que não pode fazer, né? No sexo cristão, dentro de quatro paredes, né? E aí, qual é a sua visão, né? Eu sei que eu já conheço um pouco da sua visão, porque tenho acompanhado. Casando ciência com a Bíblia, né? Qual é a sua visão, né, do que pode, o que não pode, do que deve, o que não deve? Você costuma falar sobre as 3 peneiras, eu acho muito legal isso. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu acredito que tanto o sexo oral, como fantasias, fetiches, né, vontades que a gente tem às vezes lá, no momento sexual, tem que passar por 3 peneiras. Então, assim, a primeira peneira, para quem não sabe, é o comum acordo. É o casal conversar e entrar em acordo sobre aquela prática de sexo oral ou de qualquer outra coisa. A segunda peneira é o prazer para os dois. Porque, às vezes, o casal alguém vai concordar, mas não vai ter prazer, vai ter nojo, vergonha, medo. Então, a ideia é que os dois tenham prazer com aquela situação, com o sexo oral, com qualquer outra atitude. E a terceira peneira, né, para coar aquilo ali, como com um suco, é a paz. Porque eu acredito que Jesus vai voltar para buscar a noiva. Então, para mim, paz é a resposta de Deus. Quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, ele testifica. Então, se eu sinto paz, sensação de bem-estar, eu posso ir. Agora, se eu não sinto paz, não dá para negociar, não, tá? Aí, com relação ao sexo oral, quando eu fiz um curso de teologia, anos atrás, eu queria respostas. E eu fiquei assim, não, eu quero saber, não.
E algumas coisas a Bíblia não deixou tão claro, mas algumas deixou claro. A minha visão humilde, a minha interpretação, lá em Cânticos, né, Cantares de Salomão 1:2, diz assim: que os teus lábios me cubram de beijos, pois teu amor é melhor que o vinho. Então, cobrir para mim lembra cobertor. Ainda em Cantares, e até em Provérbios, fala que ele beijava os seios dela. Segundo a teologia, não era com intenção de aleitamento. Então, era um tipo de sexo, porque ele dava a boca nos seios e dava prazer para ela, porque é uma região com terminações nervosas. Então, era um tipo de sexo oral, na minha visão. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3, do 3 ao 5, também fala que meu corpo é do meu cônjuge e o dele é meu. Então, fala do corpo. Então, eu sinto paz, mas eu não julgo quem acha que sexo oral é pecado. Mas eu não... Aliás, eu até ensino a usar um gelzinho para deixar um tempo com sabor gostoso, porque a região pélvica não, a região genital não tem um sabor bom, viu? Nem o do homem, nem o da mulher não tem. Nós produzimos uma secreção ácida, normalmente com cheiro forte e normalmente com gosto ruim. Eu recebo muitas reclamações das mulheres: ai, aquele gosto horrível. Então, ó, põe gelzinho, espalha, assopra. Ô, menina, fica bom o negócio. É uma delícia. Agora, já com relação ao sexo anal, não sinto paz, não indico, não julgo quem faz, eu não julgo. Eu entendi, segundo a Bíblia, que meu dever é amar, o Espírito Santo é convencer e de Deus é julgar. Então, quando a pessoa tem o hábito de praticar o sexo anal, eu não vou julgar. Agora, eu não indico, eu não sinto paz, não passa na minha peneira. Do ponto de vista da ciência também, tem alguma complicação para a saúde para quem pratica sexo anal? O casal que pratica sexo anal tem complicações na saúde? Na verdade, tem uma junta médica que afirma que a endocardite bacteriana, o maior causador dela é o sexo anal. Mas é uma guerra na medicina, porque outros afirmam que não tem nada a ver. O que a gente entende com relação ao sexo anal? O ânus, o reto, ele não é reto, ele é todo tortinho. Segundo, o reto ele não tem lubrificação natural. Terceiro, o reto tem resíduos fecais, cocô. Não tem como. Pode lavar, mas vai ficar resíduos. Vai ficar lá dentro. E ele é uma região extremamente vascularizada. Então, se, por exemplo, o pênis bate numa região e abre uma fissura, a bactéria vai direto para a corrente sanguínea. Então, assim, é uma região que, se a gente for avaliar a anatomia, a fisiologia, não foi indicado, não foi criado para penetração. Mas se o casal sente paz em fazer sexo anal, a gente jamais vai julgar, uma questão do casal. Agora, é importante o homem entender que normalmente ele associa que o ânus é mais apertadinho que a vagina. Ele, eu quero mais apertadinho. Mas não é verdade. Se a mulher ficar aí 5 dias sem fazer o número 2, sai o número 2 da grossura de uma latinha de Coca-Cola. Então, essa musculatura ela é extremamente elástica. Então, assim, o sexo anal não é indicado. Mas, mais uma vez, não quero julgar. Eu atendo pessoas, eu escuto pessoas, eu não julgo. Mas indicado, não é não. Ok, já estamos quase terminando a nossa live. Eu queria fazer só mais uma pergunta, porque às vezes alguns casais cristãos, na tentativa de apimentar a relação conjugal, acabam recorrendo à pornografia, né? E na sua visão, quais são os prejuízos que a pornografia pode trazer para o casamento? Principalmente para aqueles casais que já estão viciados, né? Eu li em algum lugar que 30% dos homens, não sei se isso procede ou não, mas que 30% dos homens estão viciados em pornografia e cerca de 24% das mulheres, um número também grande, né? Das mulheres, né, estão viciadas em pornografia. Quais são os perigos, quais são os riscos para o casamento dessa prática? Então, o nosso sistema neural ele é extremamente comparativo. Isso é da essência do funcionamento. Então, assim, lembra que eu falei do bolo de cenoura? E a gente procurou na memória? O que eu tenho? Eu fiz bolo de cenoura? Onde eu fiz? Então, a pornografia faz isso. Ela te leva para uma zona de comparação. Talvez direto, talvez indireto e silencioso. Daqui a pouco o homem tá achando que o pênis dele é fino e pequeno, ou ele tá olhando para a pepeca da mulher e tá achando ela feia, ou o silicone, a mulher não tem silicone, entende? Então a gente vai comparar. E comparando você vai perder o interesse, a excitação, vai perder prazer. Porque aquilo lá é um ambiente filmado, aquilo ali tem maquiagem, aquilo ali tem todo um preparo, né? É um set de gravação, aquilo não é real. Segundo,
Segundo um neurocientista alemão, ele afirma, depois de 7 anos de pesquisa, que o consumo de pornografia diminui a quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. Uau. E não prejudica a plasticidade neural. Então, quem costuma consumir pornografia vai ficando com neblina cerebral, atraso de raciocínio, perda de memória recente, desorganiza. Então, a cognição fica afetada, né? Exatamente. Para piorar, entra uma outra questão. Normalmente, o indivíduo, ele desenvolve 2 comportamentos pesadíssimos. Um é a ansiedade social. Ele não consegue mais conviver muito, construir novas amizades ou conviver com gente que ele tem aqui que se relacionar, perguntar, entender, conhecer. Não tem paciência. Segundo, ele começa a ver todo mundo como objeto sexual. Isso de forma inconsciente. Então, ele vai olhar para uma criança e vai imaginar a vagininha, vai imaginar o ânus da criança. Ele vai olhar para uma mulher, ele vai imaginar a nudez, e assim vice-versa. Então, a pornografia, o consumo de pornografia adoece. Isso é científico. Fora que também extingue, né, a graça de Deus da nossa alma. Eu nunca, nesses anos todos, ouvi alguém falar que, tipo, não, eu vejo pornografia e tá tudo bem, não sinto peso. Se é uma pessoa que já teve, que já pisou no Santos dos Santos, já teve intimidade com Deus, normalmente ela se sente suja, ela se sente mal, ela sente que ela tá fazendo errado. Culpada, né? Culpada, exato. Então, assim, a gente trabalha com uma técnica de desintoxicação de pornografia também no Abrindo a Caixa Preta com os homens. E as mulheres, eu não trabalho essa técnica com as mulheres no Caixa Preta ainda, preciso, mas é que o nosso tempo é curto. Mas Deus me deu uma visão e a gente está desenvolvendo um outro trabalho aí online que vai alcançar também muitas pessoas. Mas no evento Abrindo a Caixa Preta da Sexualidade à Luz da Bíblia, eu trabalho essa técnica com os homens e costuma também ajudar a fortalecer os homens a se desintoxicar da pornografia e a construir um outro ambiente sexual. É bem legal. Forte, muito forte. E para a gente fechar aqui, qual o seu conselho para aqueles casais que estão assim, meio fraquinho, meio sem libido, né? Ou a mulher, ou às vezes o marido, que pode fazer para aumentar o libido? Ótimo. Ó, primeiro, eu já disse, tem que cuidar da saúde emocional. Então, tem que falar de sexo, tem que ler alguma coisa interessante, ver meus vídeos lá no YouTube. Yes! Traz o Seguir a Ariane no Instagram. Seguir a Ariane no Instagram. Gente, quem não segue ainda no Instagram, segue essa mulher de Deus aí. É bênção, a gente tem acompanhado o trabalho dela. É um trabalho maravilhoso. Segue essa mulher de Deus aí no Instagram. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Recebo. Segue aí, gente. E aí, o que é importante? Aqui, eu preciso melhorar isso, preciso ativar isso. Segundo, cuidar da saúde do corpo. Terceiro, saúde do genital. Mas tem uma outra coisa também que eu acho bem relevante para aumentar a libido. Comprometimento. Então, peraí, qual a frequência do casal? Uma vez por mês? Como assim? Você tem 70 anos? É doente? Uma vez por mês é uma frequência de gente doente ou muito idoso. Então, não, Ariane, a gente faz uma vez por semana. Também tá ruim, dependendo da idade desse casal. É um casal obeso? Ou é um casal que tem diabetes? Como é que é isso? Porque se é um casal saudável, gente, vamos melhorar a frequência. Porque o homem costuma amanhecer todos os dias com o pênis ereto. O homem saudável, normalmente, ele já acorda com o pênis ereto. Ele faz xixi, às vezes perde ereção, mas ele tem a vontade de fazer sexo. Não é a ereção do mijo, como a pessoa, né, fala, ereção do mijo. É ereção de sexo mesmo, chama pico de testosterona. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu converso com um casal e eles me falam, não, a gente faz todo dia. E me preocupa o casal que faz uma vez por semana. Então, vamos tentar fazer pelo menos 2, 3 vezes por semana. Se esforça. E às vezes o casal idoso, Ariane, tem casal idoso aí que joga mais duro do que alguns casais novos. Eu tenho um casal que eu atendi eles no início do ano, casal de amigos. Inclusive, ela direto tá nas minhas lives, eu não vi ela aqui hoje. Ela tem 68, ele tem 72. E, pasmem, não sintam inveja, ninguém que está aqui ouvindo, mas a frequência deles é de 2 a 3 vezes por semana. Uau! 72 anos ele tem, né? E assim, Ariane, como ter uma ereção com 72 anos? No caso dele, é sem medicação, é só com estímulo. Mas existe um processo por trás disso. Quando eu atendi, eu atendi porque ela entrou na menopausa, aliás, retirou o útero, esterectomia total, e ela não estava tendo lubrificação e nem prazer. Mas ele estava firme. É claro que tem toda uma coisa por trás disso, mas principalmente alimentação, exercício físico e coisas assim.
Glória a Deus. Ariane, nós queremos lhe agradecer. Nosso tempo já encerrou, mas que live abençoada. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua disposição de estar conosco, cedendo um pouco do seu tempo, né, semeando, ofertando do seu tempo, do seu conhecimento para abençoar esses casais. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, o seu ministério. E mais uma vez peço, pessoal, segue a Ariane no canal, no Instagram, você que ainda não segue, e também pode acessar o canal dela lá no YouTube, né? O nome é Ariane mesmo, né? Ariane, todas as Ariane vezes Marques. é Ariane. É só colocar Ariane. ARYANNE, que é uns letras, muito difícil, Dona Terezinha colocou, mas é isso. Eu quero agradecer a vocês, parabenizar pelo ministério, pelo comprometimento com o reino. Eu sei que sozinha eu não vou alcançar todo mundo, então eu fico muito feliz quando eu encontro um casal como vocês, que estão comprometidos com casamento, com família, com a sexualidade saudável, né? Obrigada por abrir o Instagram de vocês para falar desse assunto que é tão sério. E que Deus abençoe vocês no ministério, nos sonhos, nos projetos. Amém. Quem sabe um dia eu tô aí na igreja de vocês ministrando Com para Deus, com Deus. levando um seminário aí e levando uma palavra. Eu creio que logo, logo. Amém. É de Deus. Amém. Gratidão, minha amada, pela sua disponibilidade. O Senhor continue abençoando sua família, né? Que é o bem mais precioso que nós temos. Trazendo proteção, saúde para você, muita sabedoria. E que a bênção do Senhor seja abundante sobre tudo aquilo que você se dispor para fazer, em nome de Jesus. Gratidão pela sua disponibilidade. Amém. Só gostaria de pedir às pessoas que seguem a Ariane, que seguissem também o meu esposo. Isso, né? Ele tem um conteúdo... Josivaldo Oliveira 12, né? Tem um conteúdo muito bom nessa área de família, de casal. Vai lhe abençoar com certeza.